Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais uma Live JR, os nossos encontros de sexta-feira à tarde, sempre com o assunto do seu interesse. A Live JR é transmitida pelas redes sociais do Jornal da Record, também do R7.com e será reapresentada ainda nesta sexta-feira, a partir das 6h10 da tarde, na Record News. Você que nos acompanha, você internauta que está nos acompanhando pelas redes sociais, pode formular a partir de agora suas perguntas para o diretor-geral do Denatran, Frederico de Moura Carneiro, que vai falar com a gente aqui sobre as mudanças no Código de Trânsito Brasileiro que passam a valer a partir da próxima semana. Já a partir da próxima segunda-feira, tem muito motorista cheio de dúvidas, cheio de pergunta para fazer, né? São muitas alterações, é um assunto bastante complexo, pelo menos 57 mudanças, e a gente vai falar sobre isso nesta tarde. Diretor Frederico, muito boa tarde, obrigado pela sua presença. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Catarina. Boa tarde, Jean. E a todos aí que nos acompanham aí nessa live do JR. Prazer Isso, estar com vocês. prazer é todo nosso. Participa dessa live também a Catarina Hong, está aqui no estúdio com a gente, e o Jean Brandão, que está de home office. Todos os repórteres especiais do Jornal da Record são muito bem-vindos também, e a partir de agora a gente inicia a nossa rodada de perguntas. Diretor, essas mudanças foram aprovadas no ano passado no Congresso Nacional, depois de muita discussão, depois de muito debate, sancionadas pelo presidente Jair Bolsonaro, e o que ficou mais ressaltado nessa mudança toda aí, pelo menos no primeiro momento, foi a mudança em relação à pontuação na carteira. O que o senhor pode explicar para os motoristas o que muda a partir de agora? Tem vários limites, 20, 30, 40 pontos. Essencialmente, basicamente, o que muda a partir da próxima semana? Então, vamos lá. O que está mudando, né, que agora esse limite de pontos, ele está condicionado ao tipo de infração que foi cometida. Então, anteriormente, a regra era atingiu 20 pontos num período de 12 meses, ele já, independente do tipo de natureza da infração, se grave, média, gravíssima, ele já tinha suspensão da CNH, o processo, iniciado o processo de suspensão. A partir de segunda-feira, esse limite passa a ser de 40 pontos, caso o condutor não tenha cometido nenhuma infração gravíssima, nesse mesmo período de 12 meses, né, nos últimos 12 meses. Caso ele tenha cometido uma infração gravíssima, o limite será de 30 pontos. E para aquele condutor que cometeu 2 ou mais infrações gravíssimas nesse período de 12 meses, aí o limite de 20 continua mantido, né? Então, tem uma exceção a essa regra, que é para o caso do condutor que exerce atividade remunerada ao veículo, né? Um motorista profissional. Então, para esses casos, o limite é de 40 pontos, independente da natureza da infração. Oi, diretor, boa tarde. Eu tenho uma pergunta, assim, porque essas mudanças no código não podem passar uma impressão errada de que está havendo um afrouxamento aí no rigor das leis de trânsito. Por exemplo, eram 20 pontos, agora são 40. Então, eu tenho mais uma folga aí a mais para poder cometer infrações. Será que não pode passar essa impressão? Não, porque olha só, até essa gradação, né, do limite de pontos tem a ver, como eu falei, com a gravidade da infração que está sendo cometida. Então, ou seja, para aquelas infrações 2 ou mais gravíssimas, manteve o limite de 20. Né? Então, quando tem uma ou nenhuma, possibilitou então essa ampliação. E o que ocorria? Havia um volume muito grande de processos administrativos, né, acumulados nos órgãos de trânsito, responsáveis pela aplicação dessa penalidade, que não chegavam a ser instaurados, dado assim o grande volume. Então, no final das contas, a sensação de impunidade que prevalecia. Então, o condutor, eu cometo a infração, o órgão não tinha condição de abrir e instaurar o processo e acabava que a penalidade não era aplicada. Então, ou seja, priorizou-se então as infrações, aquelas situações em que há uma maior ocorrência de infrações gravíssimas, e assim a gente consegue, então, uma efetiva aplicação da penalidade. E, diretor, vamos só relembrar quais são essas infrações gravíssimas? Aí a gente tem várias, né? O CTB, aliás, é um dos códigos, assim, uma das legislações de trânsito mais rigorosas do mundo, né? Então, infração gravíssima tem demais. Um exemplo, dirigir sob influência de álcool, infração gravíssima. Excesso de velocidade, infração gravíssima. A gente tem algumas infrações assim trazidas agora no código. O motociclista não usar o capacete, é infração gravíssima. Uma outra novidade trazida pela Lei 14.071
é o descumprimento do uso da cadeirinha para crianças, infração gravíssima. Então, a gente tem várias situações que se enquadram como infração gravíssima. Então, para essas infrações, a gente, então, prevaleceu aquele limite de 20, ou então uma tolerância de até uma gravíssima no período dos últimos 12 meses. Boa tarde, diretor. Boa tarde, colegas. A minha pergunta é sobre o motivo dessas alterações, diretor. Por que aconteceu essa mudança no Código de Trânsito e ainda com relação à pontuação, baseado em que foram feitas essas novas determinações? Em análises com técnicos, especialistas, numa análise histórica das ocorrências? Como é que dá para explicar isso? Isso, como eu falei, o principal motivo foi a questão do volume de processos administrativos, né, que estavam chegando aos órgãos executivos de trânsito dos estados, os DETRANs, que são quem tem a competência de instaurar esses processos, e aí havia uma dificuldade de fazer isso no prazo de prescrição da penalidade. Então, a gente tinha alguns processos que não estavam sendo efetivamente aplicados, né? Então, com base nesse histórico desses processos, entendeu-se, então, privilegiar essas infrações com maior gravidade e, assim, a ter condição de aplicar efetivamente a suspensão da CNH. Diretor, no início o senhor citou aí uma exceção em relação à pontuação, citou aí motoristas profissionais, eu acredito que sejam motoristas de aplicativos também, taxistas. Por que essa exceção? Se explica pelo fato desses profissionais estarem muito mais tempo nas ruas, nas estradas e, portanto, sujeitos a esse tipo de infração? E quais categorias especificamente entram nessas exceções, para ficar claro aqui? Então, o motorista profissional que exerce atividade remunerada ao veículo, ele tem na sua CNH essa informação, né? Então, ele passa por um processo diferenciado para habilitação vamos dizer, o condutor comum, né? Então, ele tem algumas regras específicas e como você bem mencionou, ele ao trabalhar no volante, ou seja, ele passa a maior parte do seu tempo dirigindo, né? Então, ele está mais sujeito ao cometimento de alguma infração. Então, o limite foi ampliado nesse caso. E também pela seguinte razão, a suspensão da CNH, ela traz um impacto econômico na vida desse profissional, né? Comprometendo a sua renda familiar. Então, o prejuízo, vamos dizer assim, também é muito grande para esses motoristas. E por conta disso, a lei já previa uma possibilidade de esse condutor, antes de atingir o limite de pontos, ele fazer um curso preventivo de reciclagem. Então, ou seja, que quando o condutor tem a suspensão da sua CNH, além de ficar um período sem dirigir, ele tem que se submeter a um curso de reciclagem. Então, vai reatualizar as leis de trânsito, as condutas e etc. Esse motorista profissional, então, ele pode preventivamente, agora, quando ele atingir 30 pontos, né? Então, vou relembrando que o limite para suspensão é de 40, então, quando ele atingir 30 pontos, ele pode procurar o órgão de trânsito e fazer preventivamente esse curso de reciclagem. E aí, assim, ele se reatualiza, né? Faz, então, a avaliação ao final do curso e, se aprovado, ele tem todo esse limite, a pontuação zerada, e aí ele continua, então, a dirigir sem nenhum problema, sem o risco de vir a ter a sua CNH suspensa. Diretor, o senhor mencionou algumas infrações gravíssimas, né, como o excesso de velocidade, mas tem uma infração que é muito comum e cada vez mais comum, e ela entraria nesse grupo das gravíssimas, que é usar o celular ao volante? Se por acaso eu receber 2 infrações desse tipo, de usar o celular ao volante, eu posso ter o limite de pontos menor? Isso. Essa infração, aliás, eu considero como tão danosa e gravosa quanto dirigir sob efeito de álcool, né? De fato, a concentração, a atenção do condutor fica muito comprometida e assim a gente fez até umas experiências, eu vejo no trânsito, às vezes você está atrás de um veículo, de repente esse veículo começa a reduzir a velocidade, você passa por ele e você vê que a pessoa está lá digitando, está lá usando o celular. Não há dúvida de que realmente essa conduta ela é muito nociva. E, de fato, como você colocou, ela é penalizada com uma infração gravíssima, né? Então, essa conduta realmente precisa ser combatida.
Diretor, outra alteração que também gerou muita discussão é sobre a validade da CNH, né? O prazo para renovação. O que muda? Bom, vamos lá. A regra atual, até hoje, né, ela prevê que o condutor até 65 anos de idade tem que renovar sua CNH a cada 5 anos. E o condutor com mais de 65 a cada 3 anos. A nova regra, então, estabelece que até os 50 anos de idade, o prazo de validade é de 10 anos. Entre 50 e 70 anos de idade, o prazo de validade é de 5 anos e com mais de 70, o prazo de validade é de 3 anos. Então, é importante dizer, essa validade é a validade do exame médico, né? Aquele exame de aptidão física e mental que verifica a capacidade desse condutor, cardíaca, a capacidade visual, né? Então, esses limites são considerados com base nesse exame. Caso o médico, ao realizar o exame no condutor e constate uma doença, alguma deficiência, que exija que ele compareça a uma clínica antes dos 10 anos, ele pode fazer isso. Então, esse profissional identificando, olha, esse condutor tem uma doença visual, né, um glaucoma, por exemplo, em que ele perde a capacidade visual a cada ano, então ele pode impor, você tem que vir de ano em ano, você tem que vir de 3 em 3 anos. E é interessante também registrar que as CNHs já expedidas, né, ou seja, aquela que tem lá uma data de validade lá, essa data de validade fica mantida. Então, os exames realizados a partir de segunda-feira, eles já têm esses novos prazos. Então, ou seja, os exames realizados antes, né, então que já constam lá a validade na CNH, fica mantida. Então, quem tem, por exemplo, uma CNH que está para vencer agora, vamos dizer, ao final do ano, né, de 2021, ele não ganha mais 5 anos de prazo. Tá? Então, permanece a data que está impressa na CNH. Depois, quando for renovar, aí sim passam a valer os novos prazos conforme a idade desse condutor. Diretor, muda alguma coisa na questão de radares, radares móveis, radares fixos? Essa foi, inclusive, uma questão muito comentada pelo então candidato Jair Bolsonaro. Depois que se elegeu, o presidente voltou a comentar sobre esse assunto. Muitos motoristas reclamam de excessos de radares em estradas. O que muda nessa questão de fiscalização de velocidade? Essa nova lei não traz nenhuma modificação com relação a isso. Esse tema foi tratado numa resolução do CONTRAN de 2020, né? E nessa resolução foram estabelecidos alguns requisitos para a instalação dos radares. Então, ou seja, aquelas supostas, né, armadilhas que tinham os radares, às vezes escondidos em árvores, viadutos. Então, esse tipo de instalação não é mais permitida. Então, o equipamento ele tem que estar em local visível, tem que haver uma placa de sinalização indicando a velocidade que está valendo para aquele local. Existe também a exigência de que sejam realizados estudos para justificar a instalação desses equipamentos. Porque o que acontece? Alguns órgãos de trânsito, eles firmaram contratos com empresas de instalação cuja remuneração é baseada em cima da aplicação de multas. Ou seja, quanto mais aplicar, mais será a receita dessa empresa e do órgão. Então, isso, né, por si só, já gera alguma assim, desconfiança, né, de que realmente esses equipamentos estão instalados em locais em que há uma incidência de acidentes e que, de fato, precisa ser reduzida e controlada a velocidade naquele ponto. Então, a resolução do CONTRAN trouxe alguns requisitos sobre isso. Diretor, muitos motoristas reclamavam que o processo todo para se recorrer a uma multa ou para indicar o infrator naquela multa específica era muito demorado, muito burocrático, às vezes era preciso se locomover, ir até o Detran da cidade e tudo mais. Agora se começa a fazer uma digitalização. Eu queria saber como é que está esse processo de digitalização e se isso vai ocorrer no país todo. Olha, não há como se falar em serviços de trânsito mais sem associar a transformação digital. A gente teve assim, um exemplo muito marcante disso na pandemia, né? Ou seja, em que foram decretados, né, distanciamentos sociais, muitos órgãos de trânsito no país foram fechados, tiveram as atividades paralisadas.
e o cidadão, o condutor, sem esses serviços por meio digital, estariam realmente com o caos total, né? Além, somado ao problema da pandemia. Então, essa é uma bandeira do governo federal, a transformação digital. Os estados também estão caminhando nesse sentido e a gente observa assim, o êxito, né, nesses serviços cada vez mais por parte dos estados. A nova lei, ela trouxe, então, muita questão em relação à digitalização. Por exemplo, a possibilidade expressa na lei dos documentos, tanto do veículo quanto a CNH em meio digital, a possibilidade, por exemplo, até de o condutor, num eventual esquecimento da carteira, a CNH, caso o agente de fiscalização tenha acesso ao sistema, né, de condutores habilitados pelo Denatran, ele pode verificar se aquele camarada de fato é habilitado. Então, ou seja, nós estamos trazendo alguns mecanismos e funcionalidades digitais para a sistemática de trânsito. Outro exemplo que é importante deixar aqui registrado é a questão do sistema de notificação eletrônica, e tem a ver, então, com essa sua pergunta com relação às infrações, né? Hoje nós temos, a lei atual prevê que o órgão pode oferecer, disponibilizar ao cidadão o envio de notificações por meio eletrônico. A partir de segunda-feira, todo órgão autuador é obrigado a disponibilizar isso ao cidadão. Ou seja, o envio vai ou pela carteira digital de trânsito, né, que é um aplicativo promovido pelo Denatran, que traz todos os documentos de trânsito na palma da mão, no seu celular, ou o cidadão pode acessar também um portal do Denatran ou do Detran respectivo de cada estado. E ali, então, ele recebe, olha, fulano, você cometeu uma infração tal dia, tal hora, foi por conta dessa infração. E aí esse cidadão, ao receber essa notificação, ele tem a opção de aceitar, reconhecer essa multa e ganha até a possibilidade de pagar essa multa com 40% de desconto. Ganha o órgão de trânsito que não tem o custo do envio postal, porque é muito caro, né? O envio eletrônico é sensivelmente mais barato, ganha o cidadão e tem a possibilidade de pagar essa multa com desconto. Já aqueles condutores que não optarem por esse envio, né? Então, ou seja, eu sou averso à digitalização, à informática, eu quero receber a cartinha em casa. Então, ele vai continuar recebendo. Então, para esses condutores, o processo, de fato, é mais burocrático. Aí ele tem que receber essa carta, vai ao Detran apresentar uma defesa, caso ele não concorde com aquela multa. Caso tenha sido, vamos dizer, a esposa, o filho ou o marido que esteja dirigindo, ele tem que ir lá preencher um formulário, entregar no Detran, olha, quem estava conduzindo esse dia era fulano, não era eu. Então, o processo ainda é presencial e ainda é mais formal. O envio, tanto por meio eletrônico, quanto a resposta e a apresentação de recurso por meio eletrônico facilita consideravelmente a vida da população. Mas como é que o condutor... Desculpe, como é que o condutor pode fazer essa escolha? Eu prefiro só por meio digital, eu prefiro pelo meio digital, mas também receber uma carta. Como é que ele pode fazer essa opção? Então, a opção ele faz de um jeito ou do outro, né? Então, ele ao optar pelo envio eletrônico, ele precisa, então, acessar o portal de serviços do Denatran, sistema de notificação eletrônica, né? Ou então ele baixar o aplicativo CDT, é a Carteira Digital de Trânsito. Aliás, esse aqui é importante abrir um parênteses assim, sobre esse serviço. Essa é uma grande funcionalidade que a gente tem disponível para o cidadão, para o condutor, né, que é ter na palma da mão, como eu falei, o documento do veículo, a CNH, ainda poder receber a notificação de autuação, apresentar informações, obter o boleto para pagamento de desconto e ainda receber mensagens educativas, né? Mensagens sobre campanhas de conscientização, uso do capacete, não fazer uso da bebida alcoólica, enfim, todas essas possibilidades. E aí, então, ele recebe um aviso no celular, olha, você tem uma notificação. Aí ali também é possível indicar, o veículo está em meu nome, mas quem dirige é minha filha. Então, ela indica lá, você é a principal condutora. Ou seja, toda multa que for cometida naquele carro cai direto no prontuário, né, daquela pessoa indicada. Então, o condutor ele tem que fazer essa manifestação, seja pela CDT, seja pelo portal de serviços no Sistema de Notificação Eletrônica, SNE.
e aí ele consegue, então, se cadastrar nesse serviço. Diretor, aproveitando esse tópico, houve alteração no prazo para fornecer essas informações, para indicação do condutor que estava conduzindo o carro no momento, também o prazo para indicar a infração, o recurso dessa infração, houve mudança nesses prazos também? Houve. A defesa prévia, né, que é esse primeiro momento, primeira oportunidade que o condutor tem de recorrer, de questionar uma aplicação de uma autuação, antes era no mínimo 15 dias. Né? E cada órgão aplicava, atribuía aí um prazo conforme a sua realidade. Porque tem órgãos que dão um prazo maior, às vezes naquele estado a capacidade de locomoção do condutor é mais difícil, enfim. Então, antes o prazo era no mínimo de 15, agora passa a ser de no máximo 30 dias. Né? E aí a gente tem também, no mínimo 30 dias, perdão, no mínimo, para dar tempo desse condutor apresentar o recurso. Né? Então, às vezes era muito curto e ele não conseguia. Temos também um prazo para que o órgão faça a expedição da notificação. Né? Então, ou seja, caso o condutor não apresente a defesa, é de 180 dias. Né? Então, eu não apresentei, então significa reconheço o cometimento da infração. Então, o órgão tem 180 dias para notificá-lo da penalidade. Caso ele apresente, é de 360 dias. Tá certo. Diretor, só para mostrar aqui, o senhor falou aqui em baixar o aplicativo, está aqui a carteira digital de trânsito, né? Para facilitar muito a vida de muitos condutores. Agora, nós temos participações aqui já, diretor, dos internautas que nos acompanham pelas redes sociais do Jornal da Record e do R7.com. O Juliano Caldas acompanha pelo Instagram, ele tem uma dúvida sobre a validade. A validade de 10 anos da carteira será para todos os motoristas até 50 anos de idade? Isso foi alterado por qual motivo? Por que está sendo difícil renovar? É a pergunta do Juliano Caldas. Então, vamos lá. Se aplica a todos os condutores com menos de 50 anos de idade, independente da categoria, né, se é motorista profissional ou não, então vale para todos os condutores. Né? Esse limite foi ampliado porque não havia mais sentido, assim, por exemplo, um condutor com 23 anos de idade, né? Ele tirou a carteira aos 18 e aos 23 teria que renovar. Ora, a probabilidade, né, de que houve alguma alteração na capacidade física ou mental desse condutor nesse intervalo de tempo é mínima. Né? Então, não justifica isso que esse condutor tenha que renovar a cada 5 anos. Então, em estudos realizados até pela Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, né, quem subsidiou os trabalhos da comissão que discutiu essa matéria na Câmara dos Deputados, vale relembrar até que o relator dessa matéria na Câmara é um médico, né? Então, quando assim definiu, ele foi embasado por isso. Ou seja, havia elementos para assegurar que até os 50 anos de idade, as capacidades desse condutor permanecem inalteradas. E aí, como eu falei, caso haja alguma deficiência que motive, né, e exija que ele compareça ao médico num intervalo de tempo menor, assim o médico vai prever, né? E a última pergunta do internauta, né, foi com relação à dificuldade para a renovação. Isso. Nós estamos vivendo um momento de pandemia, né? Então, assim, em alguns estados, algumas cidades, as atividades estão paralisadas. Então, talvez esse problema desse condutor seja na localidade dele, em alguma dificuldade nesse sentido. Diretor, desculpa, pode, por favor. Só para assim, colocar mais uma informação, Luiz, é que recentemente o CONTRAN editou umas medidas para aqueles estados em que estavam sob efeito, né, de decretos estaduais e comprometendo a atividade dos DETRANs, suspendendo ou prorrogando o prazo de validade dessas CNHs, de modo que esse condutor não seja prejudicado pelo comprometimento dos serviços, tanto das clínicas quanto dos órgãos de trânsito. Então, isso aí está tentado ser mitigado, né, nesse sentido. Antes da gente passar aqui para a Catarina, só mais uma participação aqui. O Janielson Duarte, que acompanha pelo Facebook, diz que em São Bernardo do Campo tem vários radares escondidos atrás das árvores. Isso pode pela nova lei? Como é que o Janielson deve proceder, diretor, para reclamar sobre essa questão? Bom, caso ele tenha sido multado por um radar nessa situação, cabe o recurso dessa infração, né? Então, uma defesa prévia, um primeiro momento, antes até de aplicar a penalidade,
mas caso tenha sido aplicada a penalidade, ele cabe ainda um recurso em primeira instância, ele tem até uma segunda instância administrativa para recorrer. Então, isso aí está previsto na resolução do CONTRAN, né, que proíbe esse tipo de prática. Caso ele ainda não tenha sido, né, mas preventivamente queira alertar, ele pode procurar o órgão de trânsito do município dele, né, ou mesmo do estado, ou até do Denatran, que a gente possa, então, encaminhar um ofício para esse órgão que possa regularizar essa situação. Diretor, tem uma mudança aí no código que interessa particularmente aos pais de crianças pequenas, que é com relação ao uso da cadeirinha. Ela já era obrigatória, mas o que muda? Bom, então, quanto ao uso, né, basicamente não mudou nada. Em termos jurídicos, teve uma mudança significativa. Por quê? A exigência da cadeirinha, ela não estava expressamente prevista no Código. Era apenas numa resolução do CONTRAN. E há um entendimento do Supremo Tribunal Federal de que não se pode aplicar uma infração de trânsito se aquela conduta não estiver expressamente prevista no CTB. Então, estava gerando uma insegurança jurídica em relação a isso. Então, agora, com a Lei 14.071, está expresso que crianças com menos de 10 anos de idade e que não tenham atingido a altura de 1,45 m, obrigatoriamente têm que andar no banco de trás e utilizar o dispositivo de retenção conforme a sua idade, né? Então, a gente tem 4 situações aí para serem observadas em relação à criança. Primeiro, a criança de até 1 ano de idade, né? Ela, então, faz uso do bebê conforto e ele é previsto até ao peso de 13 quilos, é adequado à criança de até 13 quilos. Crianças entre 1 ano e 4 anos de idade, o uso é o da cadeirinha, né? Então, ela tem um encosto, tem uns bracinhos, a cadeirinha fixada no assento do veículo, ou pelo próprio cinto, ou então tem alguns veículos que têm um dispositivo chamado Isofix, que é uma travinha, né, que encaixa essa cadeirinha lá, então ela fica segura, fixada. Então, ela é utilizada para crianças de 1 a 4 anos e que tenham entre 18 e 36 quilos. Perdão, 9 e 18 quilos. 9 e 18 quilos. Eu estava achando a criança meio pesada. Isso, corrigindo aqui. É porque é muito número na cabeça aqui, então vamos lá. E aí tem a criança de 4 anos até 7 anos e meio. Ela já faz, então, ela já maiorzinha, faz uso de um assento de elevação. É só um banquinho, né? Alguma coisa que coloca ela numa posição mais elevada no assento. O cinto de segurança é o próprio veículo que passa, então, no colo da criança e aqui no tronco, né? Essa criança, então, ela tem esse assento é indicado para crianças, agora sim, né, de 18 e 36 quilos, 15 e 36 quilos, vamos corrigindo, 15 e 36 quilos, e que não tenham atingido 1,45 m. E a última situação é crianças de 7 anos e meio até 10 anos, que não tenham atingido aí 1,45 m, e aí o uso é simplesmente o cinto de segurança. O dispositivo de retenção é o próprio cinto do veículo. Aí a criança, ela atingiu 10 anos, ou mesmo menos de 10 anos, mas ela passou 1,45 m, ela já pode andar, então, no banco dianteiro. Obviamente, respeitando também, observando o uso do cinto de segurança. Diretor, como é que funciona a questão da cadeirinha nos carros de aplicativos? Por exemplo, eu vou levar o meu filho, chamei o aplicativo, meu filho tem menos de 10 anos, tem menos de 1,45 m, e o carro não tem a cadeirinha. Ele pode transportar o meu filho ou não? Ele pode recusar a chamada? Como é que funciona? Pode. Essa exigência, ela não se aplica nem para táxi e nem para veículo de aplicativo, né? Essa é uma dificuldade que esses veículos têm de disponibilizar esse dispositivo para todas as situações, todos os tipos, né? Então, fatalmente, operacionalmente, isso seria inviável. Esse tema, ele está sendo discutido, a gente precisa, inclusive, né, é necessário promover uma discussão mais ampla em relação a isso, para assegurar a integridade da criança e também, na prática, possibilitar o transporte desses aplicativos, dessas crianças nesses veículos. Mas eu chamo a atenção, o veículo que é utilizado para transporte de passageiros por aplicativo,
ele tem que, no momento da fiscalização, comprovar que está em efetiva prestação do serviço. Então, vamos dizer, o camarada está transitando com a sua família em lazer, né, e o filho não está usando a cadeirinha, conforme a sua idade, se for parado numa fiscalização, ele será punido com infração. Então, ela se aplica no caso daquele passageiro, né, em que também, vamos dizer, o passageiro concorde com aquela situação. Então, naquele caso, estaria dispensado. Nós lembramos que esta live JR é transmitida pelas redes sociais do Jornal da Record, também no r7.com, e será exibida ainda nesta sexta-feira, a partir das 6h10, na Record News. Você que nos acompanha pode enviar as suas sugestões pelas redes sociais, tanto do JR quanto do R7. Diretor, tem duas perguntas aqui, são assuntos similares. Primeiro, a Nanda Brandão, que acompanha pelo Instagram do Jornal da Record. Ela diz o seguinte: e a CNH vencida que não conseguiu renovar por causa da pandemia? Como a pessoa faz se não consegue renovar? E a pergunta do Emerson Melo, que acompanha pelo portal R7. Minha habilitação venceu em fevereiro e minha cidade está com o Detran fechado. Posso continuar dirigindo? Eu preciso dirigir. Como é que o senhor responde a Nanda e ao Emerson? Então vamos lá, Nanda e Emerson. É interessante verificar qual o estado em que a sua CNH está registrada, né? Porque a gente teve aqui algumas situações, prorrogações, conforme a necessidade e a realidade de cada estado. Então, a de fevereiro de 2021, dependendo do estado, a CNH vencida nesta data, então ela teve o prazo prorrogado, certo? Então, exatamente por conta dessa dificuldade de alguns órgãos de estar prestando esse serviço. Então, de modo a não prejudicar aquele condutor, né, que precisa ainda dirigir para trabalhar, algumas situações em que eles tenham necessidade de se deslocar, mesmo em tempos de pandemia, então ele precisava estar assegurado por essas medidas. Então, o CONTRAN editou portarias e resoluções para cada estado. Então, cada estado tem uma realidade, tem um prazo. Essas informações podem ser consultadas no portal do Denatran, né, nas redes sociais também do Denatran e do Ministério da Infraestrutura, temos essas informações. Então, tem uma tabelinha lá bem simples para cada estado, o que está prorrogado e qual a data. Então, por exemplo, tem estado, o estado do Amazonas, as CNHs vencidas desde janeiro de 2021, elas estão prorrogadas, né? Aliás, desde janeiro de 2020, porque a pandemia começou lá atrás. Então, em 2020, foi feita uma prorrogação dessas CNHs do vencimento para 2021. Quando foi 2021, veio a segunda onda. Então, aquelas CNHs que estavam começando a ser renovadas já estavam prejudicadas aí por conta de alguns lockdowns. Então, tivemos que prorrogar novamente. Então, para não ter dúvidas, sugiro consultar aí o portal do Denatran ou o portal do Detran do seu estado, que lá vão ter as informações bem adequadas para cada caso. Catarina. Sou eu, né, agora. Eu queria perguntar com relação aos motociclistas, o que é que muda para eles nesse novo código? Bom, os motociclistas, a gente teve uma mudança em relação ao uso do capacete, né, e até era uma impropriedade que tinha no código antigo. Lá previa que uma infração de trânsito gravíssima, em duas situações que são completamente diferentes, mas têm a mesma penalidade. Uma delas é não usar o capacete e a outra é usar inadequadamente, ou seja, sem afivelar aqui na queixeira ou sem o uso da viseira. Então, elas estavam enquadradas no mesmo dispositivo do código, tinham a mesma penalidade, mas são situações completamente distintas. Ou seja, o risco daquele condutor que não usa o capacete é muito maior daquele que usa sem uma viseira, por exemplo. Então, houve a separação disso. Então, continua sendo gravíssimo o condutor de motocicleta, ciclomotor é aquela cinquentinha, né? E muita gente conhece como cinquentinha. E a motoneta é tipo aquela lambretinha, né? Que o condutor anda sentado, uma scooter. Então, ou seja, para esses casos, o condutor que não usar o capacete continua gravíssimo. E agora, se ele usar o capacete, mas indevidamente, que não esteja devidamente afivelado ou sem uso da viseira ou óculos de proteção, essa infração é uma infração média. Então, houve essa separação.
Essa foi a única mudança em relação específica para os motociclistas. Com relação ao uso da luz baixa em rodovias, continua sendo obrigatório? Em quais rodovias isso durante o dia, diretor? Então, vamos lá. Durante o dia, o uso é obrigatório para rodovias localizadas fora do perímetro urbano, né? Então, aquelas rodovias que cruzam as cidades, naquele trecho, essa exigência não se aplica. Então, é fora do perímetro urbano e em rodovias de pista simples. O que é uma rodovia de pista simples? É aquela de mão dupla, que a gente tem, então, um carro num sentido vindo, né, um veículo num sentido e o outro no sentido oposto. E a razão é exatamente por isso. Nesse tipo de rodovia, o risco de colisão frontal é muito grande. Então, o farol aceso, ele chama mais a atenção do condutor, né? Então, evita, no caso de uma ultrapassagem, ele facilita a visualização de quem vem no sentido contrário. E é importante o seguinte, dentro das cidades, por que não usar dentro das cidades? Porque nas cidades a gente tem um fluxo muito intenso de motocicletas. Para as motocicletas, o uso de luz acesa durante o dia é obrigatório. Então, moto, dia de noite, é sempre com a luz acesa. Exatamente para diferenciá-la dos outros veículos, que é um veículo menor, né, mais vulnerável. Então, ou seja, é exatamente para chamar a atenção da motocicleta. E aí, se todos os automóveis usassem o farol aceso também de dia dentro das cidades, a distinção em relação à motocicleta acabou. Então, a finalidade acaba que se perdeu nesse sentido. É importante também colocar que o novo código trouxe a obrigatoriedade da luz de rodagem diurna como item obrigatório dos veículos. Então, essa luz de rodagem diurna ela é diferente do farol baixo, né? Então, já tem vários modelos circulando aí pelas ruas e estradas com esse modelo. Geralmente é um círculozinho, é um LED, né? Ele não é tão chamativo quanto o farol, mas ele já possibilita uma diferenciação. Então, esses veículos eles já vêm de fábrica com essa instalação, eles acendem automaticamente durante o dia, né? Então, no caso, os veículos modelos antigos, então não tem essa exigência, então muitas vezes o condutor ele liga de dia, ele não percebe a necessidade de ligar os faróis, né? Então, às vezes ele até ficava assim, passando em rodovia, recebia um chamado, olha o farol e tal, porque ele acabava esquecendo dessa ligação. Então, os modelos eles já vão vir de fábrica com esse dispositivo. Obviamente que existe um calendário de incorporação desses itens por parte das montadoras, né? Então, para que haja uma previsibilidade também para o setor, eles precisam adequar os projetos, as linhas de produção, e isso é regulamentado pelo CONTRAN. Então, haverá um prazo para que as montadoras se adequem também a essa exigência. Então, em alguns anos, nós teremos, então, todos os veículos já com esse item saindo de fábrica, né? Então, essa situação de ter que acender o farol de dia ou de noite em determinada circunstância, isso aí ficaria resolvido. Diretor, nosso tempo está quase chegando ao fim. Eu queria saber do senhor, com essa entrada do Código de Trânsito Brasileiro em vigor a partir da próxima segunda-feira, que recado, que mensagem principal o senhor passa para a sociedade, passa para os motoristas em relação às novas regras, às novas leis? O que pode ser feito, o que deve ser feito para que o motorista rode com mais segurança, para que haja uma melhor interlocução com os órgãos fiscalizadores? O que o senhor pode dizer para a sociedade? Bom, né, é interessante exatamente a gente estar sempre atento às regras, né, tanto aquelas que são obrigatórias, previstas no CTB, mas também a questão da gentileza, do respeito, da paciência e da tolerância, que a gente vê isso muito no trânsito e acaba que, de certa forma, isso contribui para a ocorrência de acidentes, né? As medidas, então, elas estão sendo divulgadas, essas modificações, né, pelos os meios de comunicação, a mídia de um modo geral, as redes sociais dos órgãos de trânsito também vêm vinculando essas informações constantemente, né? A gente estará à disposição para eventuais esclarecimentos a toda a sociedade. Então, a gente pede aí o apelo, né, é que sempre dirijam com cuidado, com atenção e sob a luz do lema das campanhas educativas de trânsito de 2021, que é, no trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Então, ou seja, que cada um fazendo a sua parte, como condutor, como órgão de trânsito, como governo,
né, e todos aí possamos trabalhar juntos para diminuir o número de acidentes e assim diminuir o número de mortes e feridos no trânsito. Tá certo. Essa foi a Live JR com a participação do diretor-geral do Denatran, Frederico de Moura Carneiro. Queria agradecer também aqui as participações de Catarina Hong, Jean Brandão, repórteres especiais do Jornal da Record. Vamos lembrar mais uma vez que esta live será reexibida logo mais a partir das 6h10 na Record News. Você, internauta que nos acompanhou, muito obrigado. A gente retorna na próxima sexta-feira, sempre com o assunto do seu interesse. Um bom final de semana a todos e até a próxima Live JR.